Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de João, no capítulo 5, e eu gostaria de ler o versículo 39 para a nossa meditação. Está escrito: Disse Jesus: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras, porque nelas nós temos a vida eterna, disse Jesus. E é muito bom a gente estar examinando as Escrituras, aprendendo a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus quer para a nossa vida, que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, é importante para a nossa vida a gente estar sempre meditando e examinando as Escrituras, para a gente estar cada vez mais aprendendo um pouco a palavra de Deus. E nessa oportunidade, eu quero falar hoje sobre um assunto que com certeza vai mexer com muita gente. Eu quero falar sobre sexo antes do casamento. É pecado ter relação sexual antes do casamento? Eu quero estar falando sobre isso hoje. Olha o que escreveu o presbítero André Sanches. A Bíblia realmente condena o sexo antes do casamento ou isso é uma invenção dos religiosos? Postado por presbítero André Sanches. Olha só o testemunho desse presbítero. Antes de me casar, como qualquer jovem, eu sonhava e muito com o momento de ter minha primeira relação sexual. Logo aos 14 anos me converti e fui apresentado ao pensamento pregado na igreja de que sexo antes do casamento era pecado. No começo eu não acreditava nisso, principalmente por causa dos hormônios que estavam à flor da pele. Mas resolvi ver com meus próprios olhos na Bíblia se Deus condenava realmente o sexo antes do casamento ou se era mais uma regra religiosa sem fundamento. Primeiro, nossa análise começa na criação, quando Deus dá orientações ao primeiro casal que acabara de formar. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Esse texto já nos traz uma ideia bem clara sobre a vontade de Deus no relacionamento de um casal. Homem e mulher tornam-se uma só carne, expressão usada para a relação sexual. Após assumirem um compromisso um com o outro e perante a sociedade, deixa um homem pai e mãe e se une à sua mulher. É evidente que o texto fala do sexo dentro de uma união de casamento. Por mais que alguns moderninhos tentam defender o sexo fora do casamento como correto, não dá para enquadrá-lo dentro da orientação de Gênesis 2:24. Segundo, em 2 Coríntios 6:18, temos uma orientação interessante. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A palavra grega usada em impureza nesse texto é porneia e é aplicada com o significado de relações sexuais ilícitas. No contexto do texto apresentado, que fala sobre a união do crente com Cristo e da união do crente com o pecado, Paulo usa o exemplo de uma união sexual com uma prostituta. Veja em 1 Coríntios 6,16. Nesse sentido, fica claro que temos aqui uma clara menção dentre as várias formas de imoralidades sexuais do sexo antes do casamento, como sendo impureza e imoralidade, coisa que representa um pecado e da qual devemos fugir. Terceiro, Paulo trabalha ainda mais essa questão dando um conselho interessante a casais solteiros
que estão muito acesos. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios 7:9. Se sexo antes do casamento não é pecado, por que não apagar logo essa chama antes mesmo de casar? Por que Paulo não orientou que transasse logo e, depois, quando tivesse vontade, se casassem? Por que Paulo orienta que a chama de vontade de transar seja apagada apenas após o casamento? Fica claro que é porque é pecado e não agrada a Deus. Quarto, não existe nenhuma menção positiva na Bíblia do sexo praticado antes do casamento e nem qualquer orientação ou incentivo a respeito da prática de sexo antes do casamento. Pelo contrário, essa atitude é enquadrada como pecado. E que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe perante vós, e chore eu sobre muitos daqueles que dantes pecaram, e ainda não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 2 Coríntios 12:21. Grifo meus. Gálatas 5:19, Colossenses 3:5. Todas as palavras grifadas apontam para um uso errado da sexualidade. Observe a ênfase no uso de 3 palavras diferentes para enquadrar tais práticas. Isso mostra uma preocupação grande com absurdos praticados e o quanto desagradam a Deus. 5. A menção positiva e o incentivo que vemos na Bíblia é ao casamento como algo vindo de Deus para a bênção do ser humano. O uso da sexualidade é abençoada apenas dentro dele. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13, versículo 4. Observe que, se o casamento é digno de honra, as outras formas de união são desonrosas, o que é claramente apontado pelo trecho, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 6. Dessa forma, concluímos que Deus realmente não aprova o sexo antes do casamento e que essa regra não é apenas uma imposição religiosa, como alguns dizem. Sexo antes do casamento é errado? Pois isto é o que Deus quer, que rejeiteis a fornicação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O que as pessoas dizem? Certas culturas toleram a atividade sexual entre adultos não casados quando há consentimento mútuo. Em alguns lugares é considerado aceitável que adolescentes solteiros se envolvam em alguma forma de intimidade sexual. O que a Bíblia diz? Na Bíblia, a palavra fornicação se refere à atividade sexual fora do casamento. Deus espera que seus adoradores rejeitem a fornicação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Fornicação é considerada um pecado grave, assim como adultério, espiritismo, bebedeira, idolatria, assassinato e roubo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, Revelação, Apocalipse 21, versículo 8. Por que é um assunto importante? A Bíblia nos avisa que Deus julgará os fornicadores. Hebreus 13, 4. Mais importante ainda, obedecermos às leis divinas sobre moralidade sexual prova nosso amor a Jeová Deus. 1 João 5, 3.
Ele, por sua vez, abençoa aqueles que observam os seus mandamentos. Isaías 48:18. É imoral duas pessoas não casadas terem intimidade sexual? A fornicação e a impureza de toda sorte, ou a ganância, não sejam nem mesmo mencionadas entre vós. Efésios 5:3. O que as pessoas dizem? Muitas acreditam que não há nada de errado em duas pessoas não casadas terem intimidade sexual, desde que não seja a relação sexual propriamente dita. O que a Bíblia diz? Quando fala de práticas sexuais imorais, a Bíblia menciona, além da fornicação, impureza sexual e conduta desenfreada. Segundo aos Coríntios 12:21. Assim, existem várias formas de intimidade sexual que ofendem a Deus quando praticadas fora do casamento, mesmo que não cheguem a ser relação sexual. Segundo a Bíblia, a intimidade sexual está restrita ao homem e à mulher casados um com o outro. Ela também condena o cobiçoso apetite sexual. 1 Tessalonicenses 4:5. O que isso significa? Considere o seguinte exemplo. Um casal de namorados talvez decida não ter relações sexuais antes do casamento, mas se permitem outras intimidades sexuais. Por fazer isso, estão cobiçando ou desejando algo que não lhes pertence. Isso seria cobiçoso apetite sexual. Essa ganância sexual é condenada pela Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 5. Como você pode evitar a imoralidade sexual? Fugir da fornicação. 1 Coríntios 6:18. Por que é um assunto importante? De acordo com a Bíblia, aqueles que fazem sexo antes do casamento põem em risco sua amizade com Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5 e 6. O que a Bíblia diz? A Bíblia aconselha as pessoas a fugir da fornicação. 1 Coríntios 6:18. Isso significa que uma pessoa deve ficar o mais longe possível de qualquer coisa que possa levá-la a cometer imoralidade sexual. Provérbios 22:3. Por exemplo, para permanecer moralmente limpo, é essencial não ter amizade com pessoas que rejeitam os princípios de Deus sobre o sexo. A Bíblia avisa: quem anda com pessoas sábias tornar-se-á sábio, mas irá mal com aquele que tem tratos com os estúpidos. Provérbios 13:20. Alimentar a mente com pensamentos imorais também pode levar à imoralidade sexual. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Assim, é sábio evitar músicas, vídeos, material impresso e qualquer outra coisa que promove conduta e relações sexuais que ofendem a Deus. Salmo 101, versículo 3. É isso aí, pessoal. Aí estão esses dois estudos. Se você tinha alguma dúvida sobre sexo antes do casamento, se é pecado, então aí nós podemos ver que sexo antes do casamento é pecado. Que sirva de edificação para a sua vida e vamos obedecer a palavra de Deus, porque Deus quer o melhor para a nossa vida. Compartilhe ele com as pessoas, mostra aí para sua família, para o seu filho, para sua filha. Você que ainda não é casado, espera no Senhor que Deus tem o melhor para a sua vida. E curte aí o meu canal, pessoal, escreve aí, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?